Olá, olá, seja muito bem-vindo ao nosso Querigma Podcast, um podcast que nós criamos com o objetivo de abençoar a sua vida, discutir assuntos que normalmente nós não discutimos no púlpito da igreja. Aqui nós temos mais tempo e podemos compartilhar com maior liberdade assuntos que nós não compartilhamos, como eu disse, na igreja. Ok? E hoje eu estou recebendo aqui de São Paulo o nosso querido pastor Ricardo Landim, que é o coordenador dos Radicais Livres no Brasil. Seja bem-vindo, pastor Ricardo Landim, ao nosso Querigma Podcast. Prazer poder participar junto com os irmãos, né? Pastor Mauro, um grande referencial, vocês são uma bênção de Deus e com certeza vai ser um tempo muito precioso para responder perguntas, compartilhar sobre o trabalho com jovens, adolescentes e tudo mais, né? Um tempo muito precioso e com certeza todos os ouvintes serão profundamente abençoados, inspirados para viver o melhor de Deus nessa geração. Aleluia! Mas antes de começar a conversar com esse homem de Deus, eu gostaria de destacar os nossos patrocinadores, que são dois. Nós temos aqui um irmão muito querido, que é o Ailton, da Cerealista Santa Fé. E eu vou aqui fazer uma sequência de todos os produtos, talvez com certeza eu esqueça algum, mas todas as vezes que você chegar no mercado e comprar um desses produtos, você está abençoando esse irmão que está nos abençoando aqui no nosso podcast. Então eles produzem aqui o arroz Bambi Norte, que é tipo 1, arroz Palmas também, que é tipo 1, feijão Palmas, feijão enche panela, vai encher a sua panela, e tem o arroz enche panela também. Feijão Bambi Norte e o feijão estoura panela, mas pode ficar tranquilo que é só o nome, sua panela vai ficar inteira. E também eu queria destacar aqui a Personal, que trabalha com cortinas e persianas, o querido irmão Ronaldo, e ele que vende cortina e ele que faz manutenção e higienização de cortina. Pastor Ricardo Landim, tem cortina na sua casa? Tem cortina persiana. Pois é. A cortina, você sabe, com o passar do tempo, vai juntando muita poeira. E lavar a cortina é um problema sério, porque tem ilhóis, aqueles metais, e também tem aqueles ganchinhos. Se você colocar isso na máquina, vai estragar a sua máquina. E ele faz esse trabalho para você. Ele pega a sua cortina, lava a sua cortina e reinstala a sua cortina, para você não ficar com aquele probleminha da rinite. Então você procura aqui a Personal Ronaldo, que vai te ajudar. Você pode procurar aí no Instagram e você vai encontrar Personal Cortinas e Persianas. Estes são os nossos patrocinadores. Hoje falando de jovens, mas antes de falar de jovens, pastor Ricardo Landim, há quanto tempo você é pastor? Eu entrei para a turma especial com 16 para 17 anos de idade, né? E eu fui ordenado aos 28 anos. Você fez turma especial em São Paulo? Em São Paulo. Eu jogava bola, tinha uma carreira, tinha empresário. Você era atleta. Era atleta. Aí tive uma experiência com Deus. Desde meus 8 anos de idade eu treinava, corria, fazia peneira, viajava. Você jogou em que time? Joguei no Corinthians, Portuguesa, Juventus. Desde menino disputei Campeonato Paulista. Corinthians diz que a torcida do Corinthians tem dois tipos de gente. Ou é marginal ou é pastor. Quem tem experiência com a graça no outro grupo, né? Isso é uma piada. Você que é torcedor do Corinthians, fique em paz. Você é livre. É só uma piadinha. Aí eu tive uma experiência com Deus no retiro dos Radicais Livres, né? E eu entrei para a turma especial, né? Você é de São Paulo ou você é de outro estado? Sou de São Paulo. De São Paulo. Filhos de nordestinos. Meu pai é do norte, né? Nordeste. Certo. Ok. E como tem sido essa experiência sua de assumir os Radicais Livres no lugar do pastor Naor, assim? Como tem sido essa experiência? Primeiro de assumir no lugar dele e depois essa experiência do trabalho com jovens. Como tem sido para você? Eu nunca imaginei que eu seria o pastor dos Radicais no lugar do pastor Naor, né? Muitos anos da minha vida eu ia na conferência
Eu via muitos jovens bem relevantes postando, falando, um dia eu estaria aqui. Eu nem passava por minha cabeça, né? Porque olhando para quem eu era, as minhas lutas internas, né? E aí eu assumi o trabalho com jovens em São Paulo, Deus manifestou muita graça, muito favor. Aí o pastor Nor falou, eu sugeri o seu nome para você assumir o meu lugar. Eu falei, não, você tá de brincadeira, misericórdia, né? E aí, depois que eu assumi, um grande desafio, né? Que o pastor Naor, a história dele, 21 anos, Sim. trabalho formando muitos pastores, trabalho, ministério, despertamento, avivamento, enchendo estádios, né? Para mim foi um grande desafio. Eu ano passado em Goiânia, eu chorei uns 3 dias seguidos lá em Goiânia para Deus levantar outra pessoa, porque é muita crise, né? Mas na verdade, quando a gente entende quem nós somos nele, né? Isso resolve os nossos problemas, né? Então hoje eu vivo uma vida de graça, de descanso, de favor, de tranquilidade, porque ele me levantou e ele vai suprir, né? Eu costumo dizer que quando Deus levanta, ele supre, né? Então, quando você não faz nenhuma força humana para fazer alguma coisa, ele vai respaldar, patrocinar, selar com graça e com favor, né? E eu tenho visto, nesses meses, muito mover Deus no meio dos jovens, né? As conferências, tenho viajado muito, né? O pessoal animado, com o coração aberto, bem disposto, né? Muito conectado com o coração para viver esse tempo junto. Não enfrentei nenhuma resistência, né? Sim. E o pessoal muito aberto, mas assumir o lugar do pastor Naor é um grande desafio de preservar um legado, né? Porque é um trabalho muito bem consolidado, muito bem feito, muito fundamentado, leal ao pastor Aloysio, todo esse trabalho, né? Eu estou aqui só para preservar um trabalho e dar continuidade no trabalho, e o próximo. Eu lembro que quando eu faço parte lá do Conselho Apostólico, e quando surgiu o seu nome, a aprovação foi unânime. Entre os membros do conselho não teve nenhuma observação. Né? A única observação que se fez foi se você moraria em São Paulo ou em Goiânia. ou se iria para Goiânia, né? Mas o pastor Aloysio é muito sábio, né? Ele falou, para mim tanto faz, Goiânia, São Paulo, não vai fazer diferença, o trabalho é nacional, né? Mas foi unânime, de fato a gente percebe o selo de Deus, tanto na sua liderança, quanto também na liderança que está sobre você, que no caso é o Conselho Apostólico, né? Então você tem de fato o respaldo de Deus, tem o respaldo da liderança. Né? Amém. Mas, falando de jovens e adolescentes, pastor Ricardo Landim, como que você vê essa questão da influência sobre o adolescente e o jovem? Hoje, assim, nós percebemos que você tem jovens que têm uma influência muito boa dos pais, Sim. Porque eles são cristãos, eles investem nos filhos. E por outro lado, você tem uma outra gama de gente, de adolescentes, de jovens que estão nas nossas igrejas, cujos pais não são evangélicos, não são cristãos, e a influência às vezes não é muito boa. Às vezes há até uma resistência sobre a vida deles para servir a Deus, para estar no ambiente da igreja. Como que você vê isso? Você vê que o seguinte, pesa muito, claro que pesa a influência dos pais. Mas, por exemplo, eu tenho jovens e adolescentes aqui que os pais são totalmente desligados, desconectados da igreja, mas eles recebem agora, uma vez que entraram na família da fé, uma influência agora no meio da igreja, de um líder, de um discipulador que investe na vida dele, né? Mas em algum momento acaba pesando isso, né? Essa influência da família. Como que a gente lida com esse aspecto? O discipulado? O que a gente faz para ensinar esse jovem que ele tem que honrar os pais, mas ao mesmo tempo ele tem que abandonar, como disse Jesus, aquele que deixa pai, Sim. mãe, né? Como que a gente lida com esse aspecto da influência da família, dos pais que não são cristãos na vida do jovem e do adolescente hoje no nosso meio? Hoje a maior parte dos jovens, os pais não são da igreja, né? E aí alguns que os pais são crentes, que às vezes não são da videira nem da vinha, são bem complicados, né? Essa questão da corte, essa questão Sim. da santidade, consagração, viver para Deus. Os pais acabam até perseguindo os filhos que são radicais livres, né? Mas hoje o jovem precisa muito de sabedoria, né?
Então ele é intenso, ele se converte, ele quer mudar o mundo, e às vezes ele chega em casa, o pai assusta. Vai para o encontro com Deus 3 dias, promíscuo, doido. Aí chega em casa, não, eu quero servir a Deus, eu quero ser santo, eu quero... Os pais ficam assustados, né? E eu até assisti esses dias um podcast do Kaká, jogador de futebol, ele estava falando exatamente sobre isso. Que o que sustentou ele como jogador de futebol, não perder o rumo, foi a base familiar. Sim. O pai do Kaká é um grande homem de Deus, mora em São Paulo, né? Ele estava compartilhando que quando ele decidiu ser um jogador de futebol, o pai dele percebeu quem eram os amigos dele lá dentro da concentração. Que ia falar, esses amigos do meu filho vai levar ele para a prostituição, para as drogas, para as noites. Aí o que o pai fez? O pai chamou todos os amigos do Kaká para conviver dentro da casa do Kaká, né? E aí o pai começou a discipular intencionalmente todos os amigos do Kaká sobre família, sobre o futuro, sobre um dia casar, um dia ter uma família. E aí o Kaká falou que nos piores dias da vida dele, o que sustentava ele era o fundamento que os pais colocaram. Então você pega ali na história, aquela casa que foi bem construída, na rocha e outra na areia, o que fez a casa permanecer firme foi o fundamento. Aí ele falou que a importância de um pai é colocar base. Aí ele falou que em muitos momentos da vida o Kaká chegava mal em casa, porque não jogou bem, porque não fez gol, e o pai falava, você tem que saber quem você é. Então vai ter dia que você faz gol e vai ter dia que você não faz gol. Aí o Kaká estava falando que os amigos, que eram os melhores jogadores, quando jogava mal, ia beber. Porque procurava interiormente base e não encontrava. E aí desmoronava na prostituição. E foi um grande trabalho. Olha a importância do trabalho que o senhor está falando. O Kaká, em 2007, foi eleito o melhor jogador do mundo no Real Madrid. E aí, quando ele foi contratado, e alguns meses depois, ele saiu no site do Real Madrid como o pior contratação da história. E ele ficou muito bagunçado na cabeça. E ele falou que ele só não se suicidou por causa do pai. Então, como que pode? Eu sou eleito o melhor jogador do mundo, melhor jogador mais bem pago na época, e de repente o clube fala que eu sou a pior contratação. Porque ele não soube lidar, porque lidar com poder é uma coisa muito complicada, principalmente uma pessoa que é jovem, sem ter um fundamento. Ele estava explicando sobre isso, os amigos, o que os amigos se tornaram e o que os amigos se tornaram que conviveram com ele na casa dele. Então, meu pai mesmo, ele é crente, ele foi discipulador na igreja que eu sou pastor, multiplicou uns 3 discipuladores, foi para o Ceará agora abrir igreja lá, está motivado. Tenho 3 irmãos, nós somos em 3 pastores em casa, tudo da videira. Todos casaram virgem, né? 4 irmãos, né? Outro é líder de célula também na videira do interior de São Paulo. Mas o que meus pais fizeram? Exatamente igual o pai do Kaká. Adotou muitos jovens da igreja, que eram amigos nossos no meio da igreja. Isso ajudou muito. Eu tenho um amigo meu lá em São Paulo que ele é discipulador. O pai era traficante e a mãe prostituta. Ele foi criado no Largo do Aroucho. Não sei se já ouviu falar, Largo do Aroucho, São Paulo. Sim. E ele fala que a base que ele tem foi minha mãe e meu pai que deu para ele, que ele dormiu de final de semana em casa, nas comunhões e tudo. Mas o desafio que eu faço para os pais da igreja é de adotar. Olha, você está falando isso aí, eu tô me lembrando aqui de quando eu converti. Então, quando eu converti, eu fui o primeiro convertido da minha casa. Converti com 18 anos. Então, minha casa é católica, ninguém evangélico. Quando eu converti, eu entrei para uma igreja tradicional no interior, eu não tinha nenhum apoio familiar. Pelo contrário, para você ter uma noção, o dia que eu converti, que eu falei para minha mãe que eu era crente, ela desmaiou. Ela desmaiou, caiu no chão. Entende? Então, o que acontece? Eu lembro que tinha uma irmã, chamava Eunice. Ela tinha um salão de beleza na casa dela e ela tinha 3 filhos jovens que eram da igreja. Então, o meu apoio, a minha influência veio deles. Porque o que acontece? Eu almoçava no domingo lá na casa deles, eles me adotaram. Eles me levavam para a casa deles, terminava o culto, a gente ia para lá, a gente fazia uma social, eles chamavam de social, uma brincadeira, alguma coisa. Ou seja, se eu não tivesse essa base ali, talvez eu não teria suportado. Então, você falando isso aí, do pai do Kaká, do seu pai, eu acho que é uma base fundamental, principalmente para um jovem que não tem a base em casa, né? Quando começou a corte, lá em Goiânia, muitos anos atrás, não tinham casais na rede de jovens referenciais, era tudo solteiro, adolescente. O pastor Naor, no primeiro seminário, ele até desafiou as pessoas, a rede de adultos, a adotar os recém que
que estavam na corte, né? Colocar base, fundamento, uma mentoria, um aconselhamento, um discipulado, para que eles pudessem ter base, né? Porque é muito difícil. Uma pessoa que não teve pai, não teve mãe, ou os pais tudo atrapalhado, quando eles entram no relacionamento, a imagem que eles têm era o que eles viram em casa. Sim. Acaba... Eu já casei muitos jovens, né? Muitos jovens, quando se casa, as crises começam ali no casamento. A corte é maravilhosa, aquela coisa toda, mas quando lida com pressão, com tribulação, vai perceber que não tem Sim. essa base que o senhor está falando, que é a base familiar, né? Eu desafio lá na igreja os pais a adotar os amigos dos próprios filhos ali no final de semana, conversar, trazer para perto. E às vezes a gente nem percebe a influência que isso se torna na vida de um jovem que os pais não são da igreja. Esse que o pai era traficante e a mãe prostituta no Largo do Arocho, hoje ele tem uma empresa de investimento, né? E é interessante que ele fala que a base que ele tem foi que meus pais deram. Ele ficava observando lá em casa, minha mãe tratando meu pai, conversando e tudo. E hoje ele se casou, ele casou com a filha de um pastor. Ele fala, nossa, se não tivesse passado por aquela experiência, eu não sei. Sim. Nem se eu teria casado. Olha, pastor Ricardo, esse assunto é muito importante. Você que está nos assistindo, compartilha aí o link e distribui para jovens, adolescentes que você conhece, até os pais mesmo que precisam ouvir, né? Eu lembro de uma família, os jovens eram aqui da nossa igreja e os pais eram crentes, mas não eram da nossa igreja. Não estou dizendo que nós somos melhor do que ninguém. Sim. Eu estou questionando questão de valores. E eu lembro um dia, numa comunhão, eu encontrei com um desses pais, que o jovem era da nossa igreja e eles não eram. E ele falou para mim, vocês ensinam aí e tal, os negócios da corte e tal, mas isso vai estragar a vida de muitos jovens. Aí eu fiquei sem entender, falei, mas por quê? Ele falou, não, eu quero que o meu filho experimenta várias mulheres para que ele possa escolher com quem ele quer casar, né? E eu fiquei pensando, né, que até no meio cristão a pessoa não tem determinados valores, né, com ela. Veja, ele é pai de 2 meninos. Mas será que se fosse 2 moças, ele teria o mesmo pensamento? É verdade. Né? Então, assim, eu fico olhando que às vezes essa mentalidade tá lá, o pai incentivando o filho. Um outro, o jovem estava aqui, ele queria, a crise dele, porque o pai queria levar ele no prostíbulo. Meu Deus. Para ele ter experiências com mulheres lá no prostíbulo, porque quando ele era jovem, o pai pegava e levava no prostíbulo. Entende? E ele queria fazer a mesma coisa com o filho. Só que o filho tinha convertido. Então, olha a luta que ele tem. Conflito, né? Que é isso? Uma luta grande demais. Então, eu fico olhando, vendo você comentar sobre essa questão da base, da influência dos pais, desse alicerce que tem, o quanto isso é importante. E o meu pensamento, quando eu faço essa pergunta para você, é com esses jovens que os pais não são, ou às vezes não são da nossa igreja, mas que tem uma mentalidade totalmente oposta. E entrando nisso, a gente pode entrar na questão da corte, né? Que é tão resistido. Agora a pergunta é por que corte é tão resistido pelos pais, pastor Carlandinho? Porque é uma bênção o filho casar virgem, ter apenas um relacionamento. Eu lembro o pastor Naor uma vez, ele pegou 2 folhas, colou com cola e falou, olha, é assim, quando você relaciona com alguém, ele puxou aquilo, rasgou, né? Um pedaço seu fica ali com a outra pessoa, né? Mas a pergunta que eu faço é por que é tão resistido pelos pais? Eu mesmo fiz a corte e casei virgem, né? E o pessoal fica chocado, meu Deus, como você casou virgem nesse tempo, meu Deus. Foi por conta de uma experiência que eu tive com Deus e isso transformou completamente a minha vida, né? E a vida da igreja. Mas é interessante que existem muitas formas de aprender, né? Então você pode aprender ouvindo, você pode aprender errando, ou você pode aprender com a experiência dos outros, né? Então você pega ali a história do filho pródigo. Ele aprendeu caindo em si. Ele caiu em si, ele percebeu, olha a consequência, olha onde eu vim parar aqui por não ouvir o meu pai. E voltou para casa. É tão interessante que saiu uma matéria na Forbes Saúde. Eu tenho um livro que eu escrevi que chama O Amor que Pensa. Virou um movimento lá em São Paulo e em muitos lugares, né? Fui até no Canadá ministrar esse seminário
E lá, se você falar a palavra corte, os próprios jovens da igreja se voltam contra você. Olha. É uma coisa ultrapassar, esse negócio de santidade, meu Deus. Então eles querem ser aceitos pela sociedade. Então quando eu falo santidade, eu vou ser excluído da sociedade. Por isso nós temos que trabalhar a questão da identidade, quem nós somos, né? E isso aprender a lidar com os desafios da vida. Mas na Forbes Saúde diz o seguinte, na matéria que saiu ano passado, que o amor e a ciência andam juntos. Então, o mundo reconhecendo que o nível de pobreza, de divórcio, de filhos que não têm fundamento, é por conta que começa lá no namoro. Aí ele diz que o amor e a ciência, eles andam juntos. Por quê? Você tem que pensar para escolher, e quando você não pensa na sua escolha, você vai produzir muitos problemas na sua vida. Isso já saiu até um tempo atrás, que o divórcio leva as pessoas a ficarem pobres mais rápidas também, e uma Sim. série de consequências. O que eu ensino lá para os jovens? Como que eles se posicionam dentro de casa? Porque o jovem tem que ter sabedoria. Então você quer comprar um carro, você vai numa loja, então a pessoa fala, esse carro aqui é muito bom. Então se você não entende de carro, você vai comprar aquele carro e vai... E uma vez eu comprei um carro inexperiente, fundi o motor do carro, deu tanto problema no carro, porque o vendedor queria o meu dinheiro. E aí eu não tinha entendimento. Eu fui e comprei o carro, só deu problema. Então o povo perece por falta de conhecimento. Então o jovem, quando se converte, o pai às vezes de outra igreja não tem essa mentalidade da santidade da corte, ou o pai não serve a Deus. Aí o jovem precisa estar bem fundamentado nas convicções, o que ele quer e quem nós somos e como nós nos relacionamos. E baseado nisso ele sai para a selva, que é a guerra. Ele vai ter que aprender a lidar com todos esses contextos. Minha mãe era crente e era contra a corte. Eu quase perdi o meu irmão dentro da videira por causa da minha mãe, que era até líder de célula na videira. Esse negócio de corte, que não sei o quê, e começou a falar mal da corte. Minha mãe nunca tinha lido livro da corte, e nunca ninguém conversou com ela, ela não sabia o que era corte. Aí meu irmão decidiu sair da igreja, 18 anos de idade. Aí graças a Deus meu irmão caiu em si, voltou e permaneceu. Aí eu falei pra minha mãe, tá vendo o preço de a senhora não conhecer sobre a corte e ficar falando dentro de casa? A senhora quase perdeu um filho pro mundo. Falou, nossa, eu me arrependo demais, meu Deus do céu. Então tem gente que fala mal e não conhece, não tem nenhum tipo de compreensão. Você falou aí sobre identidade, nós vamos voltar aí para falar sobre identidade, que eu quero entrar num assunto aqui que eu acho que tem a ver com isso. Mas, você falando aí de escolha, eu estava lendo um livro, achei muito interessante, ele dizendo o seguinte, que as pessoas, para comprar um carro, ele pergunta quem conhece. Então, ele vai ali no pai e pergunta, que pai, esse carro aqui? Não, esse carro aqui é bom e tal. Ele vai procurar um mecânico, ele vai procurar uma série de conselhos para comprar o carro. Se ele for comprar uma casa, ele vai chamar um arquiteto, ele vai chamar alguém, ele vai arrumar alguém que conhece de financiamento para ver se aquela casa, analisar para saber se ele compra ou não aquela casa. Mas o incrível é que quando fala de relacionamento, tem alguns jovens que não querem opinião de ninguém. É as paixões da mocidade, que Paulo fala, foge delas. Então, ao invés dele ponderar, pedir o conselho do pai, do pastor, do líder, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, ele agora é o seguinte, para comprar o carro ele pede conselho, para comprar a casa ele pede conselho, para saber que curso ele vai estudar, onde ele vai trabalhar ele pede conselho, mas para casar às vezes ele não quer o conselho, né? E o quanto é importante, às vezes, eu sempre digo, pastor Ricardo, que ninguém casa só com a mulher ou só com o homem. Casa com a família. Com certeza. Família, e vai ter todo o envolvimento, né? Então, saber casar bem, como você está falando, o amor que pensa, é importante, muito importante. Mas eu queria voltar aqui, você falou que nós temos que você falou sobre a identidade, temos que saber quem somos. Hoje nós estamos vivendo, pastor Ricardo, eu não sei se você passa por isso lá, mas há um tormento hoje, uma enxurrada de gente que se diz sentir outro gênero, ele se identifica com outro gênero, né? E eu já tive várias questões para serem resolvidas aqui na igreja nesse quesito. Como lidar com esses irmãos, e aí eu estou falando até irmãos mesmo, que já são convertidos, nascidos de novo, mas eles se sentem, é o homem que se sente mulher, mulher que se sente homem, né?
como que a gente lida com esse pessoal? É um grande desafio. É interessante, eu fui ministrar lá em Cusco, no Peru, e você não vê muito disso. Eles não assistem muita televisão, não usam tantas redes sociais, e são pessoas que têm índice de identidade de homem e mulher é bem consolidado, bem definido. E aí quando você vai para Lima, você já percebe A mudança. Capital. E a gente percebe que, de fato, a influência, ela constrói a identidade do jovem e do adolescente, né? Então, nós vivemos numa sociedade que todo mundo tem voz, todo mundo quer vender, e aí isso começa a formar a cabeça, começa a construir a identidade. E essa é uma guerra que a tendência é cada dia piorar. E é onde a igreja entra no discipulado, na palavra, no trilho, na consistência, na família, na base para salvar o jovem, né? Eu participei de uma reunião agora recentemente, inclusive da Global, e teve um irmão que falou 15 minutos lá sobre essa questão da sexualidade. Eu fui muito abençoado. Ele disse o seguinte, pastor Ricardo Landim, ele disse o seguinte, falou, olha, nós temos que ter cuidado para não cometer o erro de querer mudar as pessoas no aspecto seguinte, ela tem atração, é uma mulher que tem atração por uma pessoa do mesmo sexo. É um homem que tem atração pelo um outro homem. Então nós queremos mudar, nós queremos que ela tenha atração por homem e que ele tenha atração por mulher. Então a gente envolve ele na igreja, faz tudo, não tem nada de errado nisso, né? Lê a Bíblia, tá na célula, às vezes até liderar e tudo mais. Só que continua dentro dele essa questão, né? E ele falou um negócio que me chamou muita atenção, que está lá em Lucas 16, verso 24, não sei se é possível projetar aí para gente. Lucas 16, 24, ele fala, Jesus falando dos discípulos, né? Que quem quiser, vem após mim, está aqui o texto. Então, chamando, disse, Lucas 16, 24? Não é esse texto, não. Talvez eu errei o texto, e é 16 alguma coisa. Ele diz o seguinte, que aquele que não renuncia pai, mãe, irmão, irmã e a própria vida por amor de mim, não pode ser meu discípulo. E ele falou um negócio que me chamou a atenção, que ele falou o seguinte, ó, nós temos que ensinar as pessoas a serem discípulos de Jesus. Porque se ele for discípulo de Jesus, mesmo que ele tenha a tentação não o define. Então, se eu amo Jesus, eu vou fazer aquilo que Jesus me chamou para fazer. Se eu amo Jesus, eu vou renunciar à minha própria vida. Eu sou homem e tenho interesse em homens, mas eu agora sou discípulo de Jesus, eu renuncio. Então, os discípulos são aqueles que não vivem pela tentação que estão diante deles. Eles vivem por aquilo que eles creem, por uma identidade que Deus estabeleceu sobre eles. Eu achei formidável, achei poderoso demais. Porque, em muitas das vezes aqui, eu sou tentado a tentar mudar. Já fiz brincadeira no culto, porque teve uma época aqui na igreja que tinha muitos homossexuais frequentando. Mas não era gente nascida de novo, é gente que vinha... Comportamentos. E aí eu brincava, às vezes, né? Você tá andando aí, arruma a mão, pra não ficar esmunhecando e tal, não sei o quê. Mas o que acontece? Eu acredito que o fundamento está aqui, né? Se nós formarmos discípulos para amar Jesus, então é o seguinte, eu posso ter a tentação, mas isso não me define, né? Porque... Sim. Como é que a gente faz? A pessoa, hoje esse movimento LGBTQIA+, www.com, né, que é tanta sigla que a gente nem sabe mais, eles têm algo muito forte, né? Porque eles não trabalham fazer sexo. Eles nem falam nisso. Eles falam de identidade. Quem eles são, né? Você não é homem. Você, né? Então eles batem na identidade. E aqui... eu acho que nós temos que trabalhar a identidade também, né? Essa questão das redes sociais, do ambiente, da família, da sociedade, da mentalidade, vai formando e construindo a pessoa. Aí o comportamento da pessoa começa um comportamento que não tem a ver com aquilo que Deus criou ela.
onde o senhor está falando, a questão do propósito, quem ela pessoa. É focar na identidade, não no comportamento, né? E é tão forte Eu isso. conheci muitos anos atrás um pastor, ele tinha medo do filho dele se tornar. E aí o pastor completou 50 e poucos anos de idade, o filho dele se rebelou e ele falou que ele tinha tanto medo do filho se tornar, porque veio de uma família tradicional, aquela coisa toda. Aí quando o filho falava fino, sentava com a perna cruzada, ele ficava brigando constantemente com o menino. E aí quando ele olhava pro filho pequenininho, o diabo atacava ele. E ele pum no filho. Aí o filho começou a admirar mais a mãe. E começou a desenvolver características femininas. Aí quando o filho se tornou adolescente, ele fechou o coração completamente pro pai. E começou a admirar completamente a mãe. Aí o pai falou, ó, o mal que me temia me sobreveio. Porque ele ficava assolado por esse pensamento, né? Então, e ele ficava atacando o comportamento do filho. Sim. Então, eu mesmo, meu pai é nordestino. Raiz, assim, é coisa assim. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Quebrar perna, ralar, skate. Então é aquela coisa assim. Então hoje um homem normalmente senta assim. Mas tem homens que sentam assim. Sim. Cada um senta de um jeito. Mas não é a maneira que a pessoa senta que define quem a pessoa é. Então meu filho tem 11 anos. Então meu filho sentava assim. E eu ficava brigando com ele. Aí eu sento assim direto também. Aí isso por quê? Você fica com coisa na mente. Aí se você não se encher de Deus como um pai, como um pastor, como um líder de jovens, você começa a ficar indignado pelo comportamento. Porque dá mais trabalho você investir na identidade do que atacar o comportamento. Isso. Uma vez eu perguntei para o homem, você lidera a sua esposa pelo poder ou pela autoridade? O irmão da igreja. O pastor, qual que é a diferença? Falei, a autoridade dá trabalho. Você tem que ganhar o respeito, a admiração, liderar, influenciar, ter uma visão, investir, chamar para perto. E poder? Falei assim, cala a boca, eu pago a conta, sou seu pai. Ah, pastor, eu lidero minha esposa pelo poder, dá menos trabalho. E às vezes dá muito trabalho mesmo. Eu tenho pessoas na igreja que moravam no miolo do PCC, do crime, pessoas que tinham problema com homossexualismo, lesbianismo. Hoje são casados, têm família. Mas porque dá muito trabalho, chamar para perto, investir, e a consequência é mudar o comportamento, né? Sim. É tão forte essa questão de identidade e fundamento, de conceitos, a Bíblia chama de fortaleza. O sofisma, a mentira em forma de verdade, ela vai sendo estabelecida até virar uma fortaleza. Então, por exemplo, todos os homossexuais, que acho que nem pode se chamar de homossexual mais, né? Mas nós estamos fora da curva, a gente chama assim mesmo, né? Mas todos os homossexuais que eu conversei, a conversa deles é a mesma coisa. Eles dizem, não, mas desde pequeno eu sou assim. Desde que eu entendo por gente, eu sou dessa forma. Ou seja, foi estabelecido um conceito ali na mente dele, entende? Que virou uma fortaleza, né? Então, eles falam de sair do armário. O que é sair do armário? Não, eu sempre fui. Eu desde pequeno, eu brincava com boneco. Vou assumir o que eu sou, sempre fui. Eu sou assim. Então, por isso que eu digo que esta questão desse movimento trabalha muito a identidade. Mas o que eu acho mais interessante é que eles não trabalham só a identidade. Eles trabalham a identidade, que eu acho muito parecido com a gente. Então, eles têm a identidade, trabalham quem você é, assuma quem você é, mas venha que nós temos uma comunidade que te aceita. Entende? Que é tudo que nós fazemos como igreja. Eles aceitam eles. E mais do que isso, aí eles estabelecem também um propósito. Nós vamos mudar o mundo, libertar as pessoas. Então você vê a identidade, a comunidade e o propósito. Tudo que nós somos como igreja. Né? Nós estabelecemos uma identidade, né? Nós somos filhos de Deus, filhos amados de Deus, somos discípulos de Jesus. Nós temos uma comunidade, que é a igreja, e nós temos um propósito. E hoje esse movimento vem com essa finalidade também, de resgatar pessoas baseadas na identidade, na comunidade, que é chamado de comunidade LGBT, e militância, que é o propósito. Né? Então eu vejo muito desse conceito sendo estabelecido, firmado na mente das pessoas, né? Dizem que o maior campo de batalha é a mente. Né? Se conquistou a mente, conquistou tudo. Mas eu queria, antes de encerrar... Começa normalmente, esses maiores ataques na adolescência. A adolescência é a fase mais difícil da construção de quem nós seremos, né? Então, aí nessa construção,
que é esse último assunto que eu queria tocar, é porque assim, nós temos os nossos filhos, eles passam, quase que divide o tempo com a escola. E depois, quando entra na faculdade, isso piora muito. Porque assim, a criança, você tem filhos de que idade? 11 e 6. 11 e 6. Então, o 11 já deve estar mudando a fase aí. Sim. Porque as crianças, até uma certa idade, você é o super-herói dele, você é a inspiração dele, tudo que você fala, ele fala, é isso mesmo. E chega uma idade que agora ele acha que o professor é que está certo. Que a gente já não sabe mais das coisas, que eles sabem mais, que eles ouviram o youtuber falando, que eles ouviram a escola, o professor nos ensinou. E quando entra na faculdade, essa influência, ela piora, acentua um pouco, né? Então, com essa mentalidade de ser politicamente correto, de ser aceito por todos, de não ter mais amigos, ter seguidores, entende? Aí eles começam a entrar nesse meio. Então, eu estava conversando com um casal, tem 2 filhas, que estudam ainda no ensino médio. E aí dizendo que é comum lá, os adolescentes serem terem relacionamentos a 3. Sim. Então, assim, há uma grande influência da escola e da faculdade para montar essa identidade e esse conceito, né? Eu lembro que aqui nós fizemos uma vez, fomos fazer o seminário, pedi autorização ao pastor Aloísio e fizemos seminário para alunos de 16 anos, 16 a 18. Eu falei, pastor, eu preciso pegar esses meninos antes deles entrarem na faculdade, para eles terem uma base, para quando chegar na faculdade, eles terem conceitos firmados, posições claras e terem autoridade para se posicionar. Porque nós tínhamos uma luta, a gente ganhava, ensinava, mas perdia lá. Quando ele ia para a faculdade, ele perdia. Porque a influência é muito grande na escola. E aí, assim, eu não sei, estou dizendo que você tem a resposta para isso, não. Eu quero saber sua opinião, é o seguinte, como nós podemos trabalhar de forma a estabelecer mais forte essa identidade, para que lá na escola, quando o professor falar, eu lembro que falaram aí o seguinte, não sei quem disse isso, como que você conhece uma cédula falsa, conhecendo bem a verdadeira, você vai identificar bem a falsa, né? Como preparar essa juventude para quando chegar na faculdade se posicionar, ter dentro dele um conceito forte? Como que a gente faz isso? É questão da identidade, né? Eu trabalho a vida da igreja, né? Não existe uma fórmula, né? Uma fórmula. Você pega Judas, andou com Jesus e traiu ele, vendeu ele. Tem pessoas... Eu uma vez participei de um seminário de criação de filhos, né? Aí a pastora que estava ministrando lá junto com seu esposo estava falando da importância dos pais serem da igreja, que nós estávamos conversando. Sim. Aí tinha eu e 2 pastores do lado. Aí meus pais, quando eu me converti, não é da igreja. Meu pai não era da igreja, minha mãe estava lá, estava cá. E os outros 2 pais não eram da igreja. E Deus os guardou. E aí quando um jovem entende que ele é guardado por Deus, ele entra num processo de transformação na vida dele, vai chegar um momento que ele vai ter que fazer as suas escolhas. E quando ele olha para dentro, tem os seus fundamentos, é o que vai guardar a vida dele. Então lá na igreja que eu sou pastor, nós temos 500 adolescentes, né? Então a gente faz um trabalho muito forte com os pais que não são da igreja, a gente faz culto para pais de adolescentes. Olha. Nós tiramos oferta para o trabalho com adolescentes dos pais que não são da igreja. Nós respondemos perguntas, chamamos psicólogos cristãos para falar do desafio de ser pais na fase da adolescência. Então a gente vai trabalhando a vida deles, né? Para quando eles chegarem na faculdade, é a história do Joãozinho e da Maria, vai dando comidinha, vai engordando. Quando chegar o momento, então a gente faz programações, discipulado, vigília, mover, leitura de livro, edificação, conversa com os pais, para quando chegar esse momento eles terem condições de se posicionarem. Mas tem muitos que chegam na faculdade e se vendem, e outros são firmes, bem posicionados, né? Nós temos na igreja lá muitos jovens que estão na faculdade, lideram células na faculdade, estão firmes, e outros se perderam. Sim. Mas todos nós semeamos, investimos e focamos na identidade deles. Jesus falou algo muito forte, né? Ele falou o seguinte, que eu não perdi nenhum daqueles que o Senhor me deu, a não ser o filho da perdição, né?
Nós temos que trabalhar para guardar todos, né? Não vamos conseguir, não somos Cristo, não somos Jesus, mas vamos trabalhar para guardar o máximo possível, né? Esses dias me enviaram um podcast de um pastor bem influente de São Paulo, né? E perguntaram para esse pastor, um dos podcasts mais assistidos do Brasil. Na sua opinião, pastor, qual o maior desafio de um jovem? Ele disse, sem dúvida nenhuma, identidade. Porque eu estou em casa com meu filho, filho, você é um morango. Aí ele vai pra rua, todo mundo fala assim, não, morango já passou, tem que ser pepino. Ele olha, todo mundo é pepino e ele é um morango. Aí que ele começa a pensar, será que eu sou um morango mesmo? Ou eu tenho que virar um pepino? Aí ele tá falando ideologia de gênero, identidade, quem eu sou, eu tenho que namorar, mas o pai fala, não, se guarda pra pessoa certa. Você só ouve isso dentro de casa, lá na igreja. Mas aí 75% do seu tempo você está vivendo no mundo. E o mundo vai bombardeando você. Aí é o teste de quem você é na sua convicção. Mesmo que todos à sua volta sejam pepino. Esses dias meu filho acordou de madrugada com muito medo. Eu falei, por que ele está com tanto medo? Aí fomos descobrir que os amiguinhos estavam jogando um jogo no videogame e prestando ele para ele jogar também. Senão ele ia excluir ele do ciclo da amizade. Aí meu filho fez o quê? Começou a jogar para não ser excluído. Mas jogo que tinha pesadelo, aquela coisa toda. Aí quando a gente percebeu e viu, a gente começou a ministrar. Ó, na escola você não vai ter amigos. Vão ter pessoas que vão passar pela sua vida. Seus amigos de verdade estão lá na igreja. São os filhos dos pastores, os irmãos, Domingo Kids. Aí vai mudando a mente dele. Eu não sei se tem como projetar Romanos 12 na versão transformadora. Fala sobre isso, a questão, você imitar... 12:2. 12:2, na versão transformadora. Não deve ter essa versão aí, não. Lá fala para você não se moldar a esse mundo. Não, 12:2. 12:2. E esse é o desafio, de falar, filho, você não é desse mundo. Você não se veste como esse mundo, você não fala como esse mundo. Tem uma história de um rei na África, quando o filho dele nasceu, ele falou, meu filho vai ser um príncipe. Aí o filho começou a crescer, queria usar roupa de marca, falar como o mundo fala, se veste como o mundo se veste. E o pai falou, não, filho, você nasceu para ser um príncipe. E foi encucando. Quando o filho cresceu, o filho percebeu que o que ele se tornou foi por conta que o pai dele se posicionou em formar uma identidade. Aí ele se tornou um príncipe. E às vezes você vai ter que aborrecer o seu filho por conta daquilo que você está enxergando que Deus quer fazer na vida dele. Quando eu vou fazer um casamento, eu digo para os jovens, eu só faço você honrar os seus pais. E sim, explico sobre o princípio da honra. Mas são muitos jovens pedindo perdão para os pais no dia da cerimônia e agradecendo pelos não. Não. Então meu pai é mesmo, nossa... Não deixou fazer muitas coisas, ficava rebelde, revoltado, como é que pode? Tá todo mundo na minha escola fazendo, o senhor quer acabar com a minha... O senhor não me ama. Porque um processo de transformação na vida dele. Se você pegar a palavra adolescente, você vai achar vários significados. E um deles no latim é o adolescer, que vem do desenvolver. Sim. Por que um adolescente não deve namorar? Porque ele está se desenvolvendo. Ele não sabe quem ele é, nem para que ele foi criado. Então, se você pegar um carro que não foi, se desenvolveu ao máximo, está faltando umas pecinhas. Se você pegar uma criança que vai nascer antes das 40 semanas, vai ter problema respiratório. Eu tenho 2 filhos, um nasceu lá com 37 semanas, a outra nasceu com 40 semanas. O que nasceu com 37 para 38 semanas tem problema respiratório, porque não se desenvolveu completamente. Então, quando o jovem ele tem uma visão, ele entende, eu estou num processo de desenvolvimento, então o adolescente fala, você vai desenvolver. E trabalha constantemente, quando ele se desenvolve, ele tem esse fundamento, ele fala, eu sei, isso eu não quero, isso eu quero, isso faz parte da minha vida, isso não faz parte. Então você ganhou um jovem lá na adolescência dele. Existe uma maturidade para cada coisa que você vai fazer na vida, né? Sim. Existe um tempo certo para andar, existe um tempo certo para relacionar, para casar, para fazer tudo, né? Você pega lá em Eclesiastes, tudo ao tempo certo, o que é formoso. O sábio discerne o tempo e discerne o modo. E esse é o desafio. Então, como o senhor falou, vai comprar uma casa, pede conselho. Vai comprar um carro, pede conselho. Mas por que quando vai escolher uma moça, não pede conselho? Porque com certeza uma pessoa que não passou por várias fases, em tempos diferentes, é uma pessoa que diz respeito aos tempos. Esses dias atendi um jovem que se casou, não ouviu ninguém na igreja.
Falou, pastor, acho que eu casei errado, muita briga em casa, discussão, não sei o quê. Mas por quê? Já tem um histórico de não respeitar os tempos. Então, quando eu respeito os tempos, já sei, esse é o meu tempo. Tempo de prosperar. Ah, vou ficar milionário, empreender. Não, mas é um tempo de processo, um tempo de construção, um tempo de você aprender, um tempo de você ouvir, um tempo de você abraçar. Então, quando ele vai respeitando os tempos, ele sabe, pode me oferecer 1 milhão, não quero, vai fazer mal para mim. Sim. Porque eu não sei administrar 1 milhão. Esse não é o tempo, meu tempo. Então, a pessoa vai ser muito mais madura e vai avançar mais quando respeita os tempos. E coloca o texto aí. Colocar? Não está naquela versão, mas tem o texto. Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. É o que a gente estava falando sobre a identidade, o morango e o pepino. Aí quando você começa a admirar, olhar e perceber, você vai ser moldado segundo aquilo que você admira. Eu, quando jogava bola, eu convivia com jogador de futebol, era ostentação, era dinheiro, só pensava em coisa do mundo. Então você começa a se parecer com quem você admira, né? Aí não deixe, mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança o seu modo de pensar. E é uma grande luta nos dias de hoje, que são, você pega uma ovelha. Lá em Israel, o pastor unge a ovelha para que ela pudesse não somente comer e ruminar. Sim. Então as moscas impediam as ovelhas de se alimentar, então o pastor unge a ovelha e ela se alimenta. Hoje nós vivemos uma geração que o jovem, 2 minutos de vídeo ele já não assiste, é muito longo. Muito grande. Muito grande. Ah, não, muito grosso esse livro. Ah, não, a conversa é muito longa. Não, a pregação é muito longa. Então é uma geração que não rumina a palavra. É uma geração que não pensa. É uma geração que não medita. É uma geração superficial. E aí qual que é o desafio? O problema da geração superficial é uma geração que não tem raiz. É uma geração que não tem certeza do que é o certo e o que é errado. Ele é convencido, na ausência da verdade, a mentira é uma verdade. Então o pessoal prega a mentira, mas quem está pregando a mentira crê que é verdade. Aí o outro não tem raiz, não tem identidade, ele começa a acreditar que a mentira que o outro está falando que para ele é uma verdade, vira uma verdade para ele. Aí identidade. E quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Qualquer lugar então, serve. Quem não tem uma identidade definida, qualquer identidade extra que chegar vai grudar e vai atrelar dele, né? É verdade. Eu faço uma observação aqui, eu estava te ouvindo e eu acho que isso vale para os pais, né? Eu acho que tem muitos pais que não transferem para os filhos porque dá trabalho. Não é fácil educar. Eu faço seminário de criação de filhos na igreja e é uma luta para os pais irem. Porque ele sabe que ele vai ouvir, a impressão que eu tenho é que ele não quer ouvir porque ele não quer ter o trabalho. Eu tenho pais, por exemplo, às vezes no convívio da igreja, aqui do culto. Você tem que ensinar. Mas ele não, como você está falando, ele não quer. Então o que acontece? Por quê? Porque dá trabalho, conflito dá trabalho. Então eu lembro que assim que eu casei, que nós tivemos o primeiro filho, minha esposa tinha uma mania de beliscar. E aí eu sentei com ela, falei, olha, não é bom, beliscar não é um negócio assim, né? Porque aprendeu em casa que beliscava, né? E aí, mas ela não gostou. Então nós tivemos um conflito para definir como educar os filhos. Agora, o pior nem é isso, é o conflito com o filho para poder educá-lo. Então muitos pais, por causa da ausência, trabalha muito, faz isso, tem pouco tempo com o filho, ele se torna quase que nem um pai, é um avô, ele chega, quer fazer tudo o que o filho quer para ser aceito pelo filho. É verdade. Né? E aí o que acontece? E nesse momento de fazer tudo para o filho, ele não fala não, ele não corrige, ele não ensina. E eu aprendi algo com o pastor Luiz formidável, né? Primeiro você ensina, depois você exorta, depois você disciplina. Mas tudo isso dá muito trabalho. E muitos pais não querem esse trabalho. E aí perde o poder de influenciar o filho, né? É verdade. De poder ajudá-lo. E o que o senhor está falando, a dona de uma escola em São Paulo falou exatamente isso. Falou, as crianças que estudam aqui, os pais, só pegam à noite. É integral. E aí, para não perder o vínculo, não fala não. Aí lá na escola as crianças arrebentam, fazem o que querem. É. E os pais falam, não, eu não vou falar não. Eu já não fico com os meus filhos, se eu falar não, eu não vou ter eles como meus filhos. Pastor Ricardo Landinho,
O assunto é bom, poderíamos ficar horas. Verdade. Mas eu sei que você está aqui na nossa cidade, não veio só para o podcast, veio para uma conferência. Nós estamos no meio de uma conferência de jovens e adolescentes, estamos falando sobre o assunto e vamos pregar para eles também. E vamos ter que encerrar. Mas antes das suas considerações, eu quero incentivar você a compartilhar esse assunto, esse podcast. Ele vai ficar gravado no nosso canal. Compartilhe com pais, compartilhe com adolescentes, jovens, para que eles possam ser edificados com essa mensagem. Vou deixar aqui um espaço para o nosso pastor, coordenador do Movimentos Radicais Livres no Brasil, na Videira e na Vinha. Um prazer recebê-lo. Nós vamos ter outras oportunidades de outras conferências e de outros podcasts com outros temas. Mas fica aí a sua despedida e as suas considerações finais, pastor Ricardo Landim. Primeiramente, eu queria dizer para todos que vão ouvir, que ouçam com o coração para ouvir mesmo, né? Jesus disse, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer à igreja, né? Então, se você tem um filho, se você é um jovem, se você é um adolescente, porque é um tempo oportuno, né? Para não desperdiçar as grandes oportunidades que Deus coloca nas nossas mãos, né? E é um privilégio poder participar. O senhor é um pastor referencial para nós lá em São Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, filhos. Estava conhecendo um pouco do seu filho, o testemunho dele, né? 14 anos começou a liderar, a avançar. Sim. E com certeza a influência da sua vida na vida dele, né? Hoje é obreiro. Hoje é obreiro dos adolescentes, né? Cheio de Deus, cheio do Espírito Santo e tudo. Então é uma referência que vale a pena seguir e se inspirar. E dizer que esse é o tempo de Deus sobre os radicais livres. Quem são os radicais livres? Hoje é uma resposta de Deus para essa geração. É um útero perfeito para a construção de uma nova geração que vai construir família, que vai dar certo e vai dar continuidade no legado e viver essa mensagem poderosa que é a graça do perdão e da vida que vale a pena ser vivida, né? Viver dias felizes e amar a vida como um radical livre, vivendo para Deus, né? Aleluia. Obrigado pela presença. Deus abençoe você. Amém. Através da nossa conferência aqui também. E você que está conosco, eu quero declarar na sua vida que você é abençoado, agraciado e favorecido. Fique conosco. Compartilhe este programa, esse podcast, todas as sextas-feiras, às 20 horas, o nosso podcast vai ao ar, sempre com tema para abençoar você. Deus te abençoe, fique na graça e na paz do nosso bom Deus.